Vocês sentem o dedo no like aí, deixa o joinha agora que nos ajuda a espalhar esse conteúdo para ver como a direita tá forte com isso e unida em prol do Bolsonaro. Comente, compartilhe e principalmente se inscreva agora no canal para você não se esquecer e a gente sempre manter nossa comunicação, que é o maior forte da direita. E responde uma coisa aqui para mim: tudo que eles querem é prender Bolsonaro para deixar ele totalmente fora das eleições de 2026. E se ele ficar fora realmente em 2026, qual desses três nomes te representa melhor? Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas ou Eduardo Bolsonaro? Deixa aqui que é muito importante para a gente saber a sua opinião nos comentários e vamos ao vídeo de hoje. Primeiro, pessoal, o ex-ministro, jurista, respeitadíssimo Marco Aurélio Mello calou os esquerdistas da UOL de uma forma. Pessoal, ele foi perguntado como seria esse julgamento no STF e ele destruiu Alexandre de Moraes e disse, inclusive, isso daqui. Presta atenção. Ministro, sobre o Alexandre de Moraes, na sua opinião, ele deveria se declarar suspeito, já que ele é uma possível vítima? Realmente aí ocorre esse problema. Mas volto ao inquérito do fim do mundo. Foi instaurado, e nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público, pela própria vítima. O presidente do Supremo, à época, o ministro Dias Toffoli, instaurou um inquérito. O problema dele atuar em um processo em que há, pelo menos, sinalização de que ele seria uma das vítimas, a meu ver, é muito sério. Levaria ao afastamento. Mas nos dias atuais, a organicidade do direito não existe mais. O Supremo faz o que entende que deve fazer e dá um péssimo exemplo para os demais órgãos do judiciário. Quanto ao mérito, você acha que houve uma tentativa de golpe de Estado no nosso país e Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa? Olha, eu continuo sendo minoria. O que eu acho é que se pode cogitar de início, eu não conheço o que está na peça do Ministério Público, e se pode falar em cogitação. E cogitação não sofre a glosa do direito penal, a não ser que haja atos preparatórios. Isso é que tem que ser visto. Agora, vamos insistir um pouquinho mais, porque se paga um preço por se viver no Estado Democrático de Direito é módico. Está ao alcance de todos. O respeito irrestrito à ordem jurídica. Como concluir pela competência do Supremo? Não sei. Mas agora já se está cogitando até o julgamento, não pelo plenário, mas pela turma, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Resposta perfeita, pessoal. Com toda a fundamentação legal, diferentemente dessa denúncia vazia, que é pura perseguição. E Marco Aurélio não parou por aí, pessoal. Ele foi muito mais a fundo em outro trecho da entrevista que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Mas eu quero mostrar aqui antes que também os ministros indicados por Bolsonaro se rebelaram contra Moraes. Olha aqui, ó, acabou de sair na Folha de São Paulo. Ministros do STF criticam Alexandre de Moraes e querem julgar Bolsonaro no plenário da corte, que é o justo, pessoal. Aliás, o caso de Bolsonaro não era nem para estar no STF, era para estar numa primeira instância. Eles alegam que os outros réus do dia 8 de janeiro foram submetidos a colegiados, integrado pelos 11 magistrados do tribunal. Ou seja, eles têm pelo menos a oportunidade ali de defender o capitão. Olha só, ministros do STF estão inconformados e devem contestar a decisão de Alexandre de Moraes. Olha a guerra interna, pessoal. De levar o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado à primeira turma da corte. Por quê? Eles afirmam que o caso é de grande importância e repercussão nacional e que, por isso, deveria ser julgado pelo plenário do tribunal, integrado por todos os seus ministros. Claro, justíssimo. Abre aspas, não dá para julgar um ex-presidente dessa forma, disse um deles à coluna. Aqui, Cássio Nunes Marques, eu posso adiantar para vocês que a gente já foi atrás da informação. Afirmam também que os réus do dia 1º de agosto foram julgados pelo colegiado completo e que Bolsonaro não pode ser tratado de maneira diferente. A apreciação do plenário daria maior legitimidade à decisão final e aqui quem disse foi André Mendonça. A primeira turma que vai julgar Bolsonaro é integrada, sabe por quem, pessoal? 5 ministros, são eles. Alexandre de Moraes, que deveria estar fora, e eu vou mostrar para vocês a continuação do vídeo aqui do Marco Aurélio detonando essa situação, inclusive dizendo que ele vai ser preso. Flávio Dino, indicado por Lula, Cristiano Zanin, indicado por Lula, e aqui mais 2 petistas, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então você quer uma decisão isenta dessa forma? Não tem como ter. Ele está praticamente condenado se isso for para frente, mas não vai ir. A expectativa é que todos eles votem pelas declarações do ex-presidente, dando a ela peso histórico da unanimidade, ou seja, ele realmente já está condenado se depender desses pulhas. Olha só, magistrados que não integram a primeira turma e que divergem da decisão de Moraes, além do que essa é justamente a intenção do ministro, eles querem o quê? Impedir o julgamento no plenário para evitar debates e divergências que naturalmente surgiriam no colegiado. Então eles condenam Bolsonaro, pronto, ninguém vai ter uma decisão contra, né, uma tese contra, né, porque os 5 vão estar fechadinho ali e vão fazer unanimidade, ao passo que se colocar os 11 ministros, dos 11 ministros do tribunal,
12 foram indicados por Bolsonaro, dentre eles André Mendonça e Cássio Nunes Marques. E quando vai pro debate ali, pessoal, eles vão para cima e vão mostrar que realmente isso é uma perseguição. Então é isso que eles estão tentando evitar. E Cássio Nunes Marques e André Mendonça disseram que isso não vai ficar barato. A especificação de Bolsonaro seria evitada no plenário, mas não seria unânime, e Moraes ficaria exposto a divergências públicas. Isso que eles querem proteger ainda a imagem de Moraes. E aí, pessoal, a continuação da entrevista de Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, aqui. Ele não foi indicado nem por Bolsonaro e nem por Lula. Então, pessoal, presta atenção no que ele fala. Moraes, se seguir com essa ideia, ele vai ser preso, ele vai recuar. Assista até o final e compartilhe o máximo que você puder. Por favor, é um dos vídeos mais importantes nesse momento que a direita precisa tomar conhecimento. Indaga-se. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa. Desde cedo, Rosiane, que a coisa que começa errada tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Mas ainda, ao invés de partir-se para algo republicano, que é a distribuição do inquérito, pensou-se a dedo o relator, o ministro Alexandre de Moraes. E se desconhecendo também que o exemplo vem de cima. A repercussão nos demais patamares do judiciário é péssima. É péssima no que o Supremo, e não há um órgão acima dele para corrigir as decisões que prolata, não dá em si o exemplo em termos de organicidade do direito. Você concorda, Caio? Existe um erro de origem, um vício de origem? Seria esse o termo? Se a gente eu penso que sim, concordo com o ministro Marco Aurélio. De fato, em 2019, quando se instaurou o inquérito, o à época presidente, o ministro Dias Toffoli, havia invocado um dispositivo do regimento interno do Supremo, que abria a possibilidade de investigação, de abertura de inquérito, se houvesse algum ilícito nas dependências do tribunal. Aplicou-se uma interpretação mais elástica, digamos assim, para que esse artigo do regimento interno contemplasse também os ataques que o Supremo e os seus membros tinham sofrido. Então, de fato, com fundamento em um dispositivo do regimento, é que se instaurou o inquérito das fake news e, como bem disse o ministro Marco Aurélio, não houve distribuição quanto à relatoria. Algo bastante peculiar, né, ministro? A relatoria foi atribuída diretamente ao ministro Alexandre. Então, agora faz quase 4 anos, ministro, no próximo dia 10 de junho fará 4 anos, de um julgamento importante do Supremo no plenário, em que o Supremo decidiu manter o andamento deste inquérito. O resultado 10-1, um dos muitos julgamentos em que o senhor ficou ali isolado na divergência, né? Agora, nesse período de quase 4 anos, o senhor porventura fez algum reexame da concepção que o senhor teve naquela altura, dada a sequência de fatos históricos que observamos aqui no Brasil de lá para cá? Eu sempre evoluí com muita facilidade, de forma espontânea, de forma corajosa, mas nesse caso concreto não. Por mais que medite, reflita sobre o procedimento adotado, eu concluo que foi errôneo. E aí nós precisamos considerar que a Constituição dita cidadã por Ulisses Guimarães, de 88, inaugurou um sistema acusatório. E o Ministério Público é o Estado acusador. Muito embora ele possa, depois de propor uma ação penal, pedir a própria absolvição do acusado, né? Eu creio que não avançamos culturalmente a partir desse procedimento adotado e vamos ver onde vai chegar esse inquérito. Que o inquérito deve ter uma duração razoável, pelo menos, né? Que não se observe o que está no Código de Processo Penal, mas que seja um período tido como razoável. Quem oferecerá em si a denúncia? Uma procuradora-geral da República que estudou comigo na UNB, né? Foi minha assessora, inclusive, ela chegou a pedir o arquivamento desse inquérito. A doutora Raquel Elias Ferreira, Dodge, considerado casamento com um americano, né? Mas eu a conheci ainda Elias Ferreira, que era o patronímico do pai dela. E simplesmente se desconheceu esse pleito do Estado acusador. Indaga-se. Quem oferecerá a denúncia se de início o Ministério Público é contrário em si
ao inquérito. Não sei onde chegaremos. Pois é, fica aí a dúvida que eu quero que eles também, só para ressaltar que o ministro faz a referência a Raquel Dodge, que foi procuradora-geral da República. Caio. Nós tivemos, durante esse período de 2019 até agora, até o começo de 2024, nós tivemos então 3 procuradores gerais da República que atuaram nesse momento e, de fato, como bem lembrou o ministro, a doutora Raquel Dodge havia se posicionado veementemente em razão da absoluta inconstitucionalidade daquele inquérito das fake news. Acontece que essa tensão entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, que começou especialmente no ano de 2019, eu penso que ela continuou e se arrasta até o presente momento. Em 2021, quando o então Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, havia solicitado o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre acabou arquivando, mas na sequência já abriu outro, que é o inquérito das milícias digitais. Então, essa conduta dele enquanto alguém que pode decidir pela abertura de um outro inquérito e o encerramento do anterior é muito complicado. Isso demonstra a tensão, na minha visão permanente, que houve entre o Ministério Público e o Judiciário. Antes de eu passar por Valfré, eu queria saber de você também, assim, esse questionamento que o ministro levanta. Quem que vai oferecer essa denúncia? Isso é um ponto crucial mesmo, porque o que acontece? Tá bom, tem um inquérito aí que tem um não. Aliás, o Valfré passou um levantamento aqui para mim que dos desdobramentos dessa história são 11 inquéritos, no final das contas, que circulam e que tudo ali vai correlacionando. 11, né? Entre eles o das milícias digitais, que já eu quero aprofundar nele. Mas assim, e aí? Tem um monte de decisão, tem determinação de prisão, mas tem essa questão da origem. É a vítima, é o acusador, é quem julga. E aí, como é que... Eu, sinceramente, estou pensando tecnicamente aí, um professor e o... Fica muito difícil, né? Você que preza a organização em si do direito, né? Agasalhar esse procedimento. E isso é ruim porque o Supremo vai para a vitrine e aí o estilingue funciona. Os ataques são de toda ordem. E o desprestígio para o tribunal é enorme. Vou pegar uma provocação do professor Caio sobre o argumento do ministro Dias Toffoli para abrir esse inquérito, né, com base no regimento interno. Foi um entendimento institucional que perdurou e que mantém o inquérito e outros inquéritos em andamento. E a provocação que eu faço é o seguinte: essa não foi, na verdade, uma reação legítima, já que o ministro falava que, olha, o tribunal, a sua integridade, com a palavra que ele usou, era honorabilidade de seus ministros está sendo atacada, e ali não era, talvez, ministro, o Supremo Tribunal Federal fazendo funcionar de maneira muito cristalina o sistema de freios e contrapesos da República, não era o Supremo Tribunal Federal se protegendo dessa forma? A autodefesa é sempre muito perigosa. É uma via de mão dupla, né? E o que nós precisamos perceber é que existe uma lei das leis, que é a Constituição Federal, que precisa ser observada. Precisa ser observada por todos os poderes, pelos cidadãos em geral e principalmente pelo guarda-maior dela, que é o próprio Supremo. E isso é que não vem ocorrendo. Para a tristeza geral, eu estive no Supremo durante 31 anos, sempre atuando com muito desprendimento depois de ter passado pelo TRT, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E vejo com muita perplexidade o que se verifica nos dias de hoje. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal e nada mais. Nem normas processuais penais comuns alteram essa competência. Pela conexão probatória, pelo liame, pela ligação dos fatos, nem a norma alusiva à continência, que é a norma que considera vários acusados. Indaga-se: o Supremo é competente para julgar os arruaceiros? Não me refiro, porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa, com o prejuízo do princípio do juiz natural e transgressão ao que está na Constituição, sem direito dos cidadãos acusados terem recurso para um órgão revisor de possível decisão contrária proferida. Isso não é bom. Como eu falei, não se avança culturalmente mediante atropelos. E, além disso, há a problemática do relacionamento, a problemática da independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. A harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente.